Nesse segundo vídeo, entramos na reflexão do ver a realidade a partir do texto base da campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas. Como vocês sabem, o texto base e todos os documentos da CNBB são sempre fundamentados no famoso método ver, julgar e agir. O que são as políticas públicas? Que não tem nada a ver com política partidária ou politicagem. Política, nesse contexto, tem a ver com o termo grego politikos, que dá sentido, dá origem a polis, as questões da cidade. A polis era o lugar onde os gregos costumavam se reunir e ali tomavam decisões na busca pelo bem comum. As políticas públicas são as mais variadas. As mais comuns são as sociais, aquelas que dizem respeito às políticas públicas de educação, saúde, moradia, a previdência social. Mas também existem políticas públicas macroeconômicas, as políticas públicas fiscais, monetárias, cambiais, industriais, comerciais e as políticas públicas chamadas setoriais, aquelas que dizem respeito ao meio ambiente, à cultura, à agrária, à questão agrária, aos direitos humanos, a políticas públicas voltadas para as mulheres, os jovens, entre tantas. Dois conceitos são importantes. Uma coisa é o problema público, outra coisa, a política pública. O problema público é sempre uma carência ou algum excesso que existe na sociedade. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, um professor dizia, por exemplo, a situação do trânsito. O trânsito é um problema público. As grandes cidades enfrentam a situação do trânsito, ruas pequenas, grande quantidade de veículos. O problema do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que traz o vírus da dengue, chikungunya, a zika, é um problema público. O problema do crédito é um problema público. Fazendo esse paralelo, um paralelo com a ciência médica, com a medicina, o problema público é sempre a doença. A doença de um organismo social, neste caso. A política pública é o tratamento desta doença. Um exemplo. Se o problema público é a doença, esta doença é, por exemplo, o congestionamento numa cidade, o problema do trânsito. Qual é o tratamento? Qual é a política pública? São as mais variadas. Pode ser a construção de um novo túnel, de uma nova alça, de uma nova marginal, de uma nova estrada, de novas ruas. Pode ser a sofisticação do transporte público para se usar menos transporte particular, menos carro, e assim, então, a construção de uma nova realidade. Política pública, então, é uma diretriz voltada para a resolução de um problema público. A campanha da Fraternidade, então, quer despertar nos cristãos leigos e leigas formas de participação ativa na resolução destes problemas públicos. Você, cristão leigo e leiga, pode ser como que o tratamento de uma doença, na medida em que você participa ativa e conscientemente. As formas de participação nas políticas públicas são as mais variadas. Você pode participar através de fóruns, conferências, através de audiências públicas, através, principalmente, dos conselhos paritários, os conselhos comunitários. Lá é o lugar do cristão agir, ser sal da terra e luz do mundo. Lá ser a presença de Jesus Cristo como um agente de transformação da realidade social. Neste processo, sem dúvida nenhuma, aparece o protagonismo dos jovens. Jovens, vocês são convidados a participarem de forma ativa na resolução dos problemas da sociedade onde estamos inseridos. O jovem, com toda a sua capacidade, com toda a sua modernidade, com toda a sua intuição, com a capacidade de comunicação com o mundo moderno através das redes sociais, você, jovem, cristão, leigo e católico, é convidado a ser um agente de transformação
da sociedade, agindo nestes ambientes de participação social. O objetivo geral da campanha, então, é estimular a participação de todos os cristãos leigos e leigas nas políticas públicas, sempre à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, de forma que se tornem sinais de fraternidade no ambiente em que nós vivemos. Neste primeiro final de semana da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, as leituras nos ajudam a refletir a nossa participação. A primeira leitura apresenta a necessidade de combater os falsos deuses. E no Evangelho, Nosso Senhor combate a ação do demônio que o tenta a desistir de sua missão, que o tenta a fazer com que ele permaneça como está, sem precisar sair, se manifestar publicamente e realizar ações concretas em favor do povo sofredor, em favor do mais pobre, do mais necessitado. Jesus vence a tentação do comodismo, vence a tentação do ser, do ter, do poder, vence a tentação de não transformar a realidade das pessoas. Que, à luz da palavra de Deus, neste primeiro domingo da Quaresma, o Senhor nos ajude a combater os falsos ídolos, a combater o demônio, a vencer a tentação de ficarmos estagnados e achar que o problema da sociedade não é nosso. Deus abençoe você, a sua família, e que durante esta semana você possa ler, meditar e aprofundar ainda mais o texto base da campanha da fraternidade.